Salve amigos CACDistas, salve amigos do canal da Escola de Diplomacia Periférica, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos para o vídeo 14º da nossa caminhada do zero à aprovação. Nós começamos esse bloco de conteúdo, se você buscar aí do 11º até o 13º vídeo, falando sobre a nova política externa do Brasil. Você assistiu o 11º, o 12º e o 13º vídeo? Pois então volta lá, porque é ele que vai dar a nossa lente, o nosso olhar para a nossa preparação. A política externa mudou. E é por isso que a gente sempre põe aqui no título esse adjetivo, né? Nova política externa. Hoje nós vamos enfrentar a questão da diplomacia econômica. Sim, a área econômica do Brasil, especialmente a promoção comercial, ela deve passar por um grande reforço. Esse reforço, que está presente no discurso do Ernesto Araújo, deve seguir um diálogo com a política interna do Brasil. Agora, para nós que somos candidatos ao concurso de admissão à carreira de diplomata, nós vamos precisar fugir dos esquemas, ou melhor, dessa polarização do debate que tem se dado, pelo menos aqui na nossa política interna. Para efeitos de concurso, nós vamos precisar mostrar que nós temos um entendimento acerca do que está por trás desse debate. E é sobre esse entendimento que nós vamos conversar hoje, tudo bem? César, qual vai ser a política econômica do governo Bolsonaro? Se eu pudesse resumir em uma palavra, com todo o risco e a falta de rigor que uma palavra pudesse nos conferir, mas ela nos orienta, não completa, mas orienta, a palavra é liberalismo. O Ministério da Economia vai conduzir o governo Bolsonaro sobre o prisma da teoria liberal. Tudo bem? Estou falando de economia. Massa? Bacana. Entendido isso, nós vamos precisar buscar quais são as referências em teoria liberal, em liberalismo, em política liberal, do ponto de vista da economia, que nós temos na história do Brasil. E aí eu não posso deixar de fazer referência a um debate clássico da história das ideias do pensamento econômico brasileiro, que foi o debate do Simonsen com Eugênio Goodin, né? Não sei se você tem conhecimento desse debate, mas ele é fundante do nosso pensamento econômico, sobretudo no que se refere à participação ou ausência do Estado brasileiro no desenvolvimento econômico do país. Eu me lembro que o Eugênio Goodin, por exemplo, chegou a ser ministro da Economia no Brasil. Olha, na época era ministro da Fazenda, né? Num período muito curto, logo depois do falecimento do Getúlio Vargas, assumiu a presidência o Café Filho. E o Café Filho tinha uma posição claramente antivarguista. E aí quem ele nomeia para ministro da Fazenda? Eugênio Goodin. Eugênio Goodin, então, para a gente, é uma referência dessa teoria liberal. Isso não significa, é importante dizer aqui, que você vai dizer, e nem pode dizer, que pelo fato dele defender uma agenda liberal, ele seja, por exemplo, a favor do agronegócio. Não é isso. Vamos dizer também, não podemos dizer também que ele seja um cara contra a indústria nacional. Também não é isso. O que o Eugênio Goodin defendia é a tese do liberalismo, é o laissez-faire. Agora, aqui entre nós, você quer tirar 20 de 20 ou 30 de 30 na prova de economia? Vou pedir para você fazer uma distinção que coloca o Eugênio Goodin no lugar que ele merece. Porque se você pegar aí a literatura econômica dos últimos anos, o Goodin não está no melhor lugar. Ele, do ponto de vista do debate, do calor humano, ele perde. Do ponto de vista da imagem, ele perde para a imagem de bom moço que o Simonsen tinha. Agora, do ponto de vista aqui da prova, do ponto de vista que nós vamos escrever, nós vamos precisar fazer o devido crédito ao Goodin. Primeira coisa que é importante você deixar muito claro na sua prova. Há uma distinção do que é Estado mínimo para o que é uma economia, um mercado competitivo, uma economia competitiva.
O Godin não quer saber de Estado mínimo. O Godin acha que o Estado tem uma participação na economia, sim, e essa participação tem um caráter regulador e fomentador do mercado competitivo, da economia competitiva. Entende? Então esqueça esse negócio de Estado mínimo para falar do Godin. Para falar do Godin, você vai falar de economia competitiva. É claro, se você pega as estruturas de mercado em teoria econômica, você vai ver que são modelos. Então o Godin também tem clareza de que o mercado competitivo também é modelo. Só que aí é que está a contribuição dele. No entendimento do Eugênio Godin, a contribuição vai no sentido do Estado exercer essa função regulamentadora, dele propiciar, por exemplo, institutos que canalizem a poupança nacional, investimentos para a industrialização. Agora, onde ele discordava do Simons, e aí que é importante, esse investimento à indústria, essa capitalização para promoção, para a industrialização do país, ela não precisa ser capitaneada pelo Estado. Aliás, se você lidera a construção, se você concebe a construção de um Estado que também é empresário, o modelo de Estado empresário, que está na base do nacional desenvolvimentismo, a gente corre o risco, olha só, a gente corre o risco de ter uma gestão empresarial a partir de critérios políticos. A defesa do Simons não era literalmente nesses termos. Mas, bem, era um cara industrial, era um cara que defendia a proteção da indústria nacional. Então o Simons tinha sim esse lado corporativista. Agora, nós não vamos discutir o Simons nesse momento. Houve um debate entre o Simons e o Godin, especialmente ali nos anos 40, né? O Godin ainda nem era ministro, mas nesse contexto da gestão do Vargas, desse autoritarismo do Vargas, o corporativismo do Simons se apareceu muitas vezes. Então, por exemplo, se você pega ali nos anos 40, logo depois do retorno da missão Cook, você conhece a missão Cook, né? Então volta aí no Google, dá uma olhada. Depois da missão Cook, o Brasil começou a dar um valor especial para a industrialização do país. E o Simons teve uma participação muito interessante porque ele defendia essa formação do Estado empresário. É claro, né? Sim, dentro desse contexto varguista fazia muito sentido. Mas o debate na história das ideias econômicas aparece bem aí. Porque dentro do Conselho de Segurança Nacional do Vargas havia uma comissão de planejamento econômico. E nessa comissão de planejamento econômico, o Godin foi escalado para ser o relator do projeto de planificação proposto pelo Roberto Simons. E aí já viu, né? Começou a discussão. Agora, é importante reconhecer nesse debate um debate clássico para a gente hoje, no século XXI. Afinal de contas, o que o Godin está propondo é uma participação regulamentadora do Estado Nacional da Economia que permita a formação de um ambiente de negócios competitivo. Então, esse negócio de barreira alfandegária, por exemplo, não vai rolar muito. Proteção à indústria nacional também não vai rolar muito, para o Godin, né? Não estou dizendo que o Godin seja a referência do nosso governo. O que eu estou querendo retratar para vocês aqui é que havia um debate nacional entre, de um lado, essa visão um pouco mais que coloca o Estado como Estado empresário, que é retratada pelo Simons, e de um outro lado, um Estado regulamentador protagonizado pelo Godin. Aliás, se vocês me permitem, na gestão do Godin, como ministro da Fazenda na época, na gestão do Café Filho, o Godin tinha um problema ali muito sério na época, né? Se você se lembrar, o Godin teve a gente estava num ambiente inflacionário em escalada, e essa inflação, segundo o Godin, significava muita moeda e pouca mercadoria. Então ele precisava restringir o crédito. A famosa instrução 108, anota aí, instrução 108 da SUMOC, que era o embrião do que veio a ser o Banco Central, essa instrução, ela restringiu o crédito. O problema é que quando você restringe o crédito e você está com a inflação lá nas alturas, só pode dar o quê? Crise de liquidez.
Aí com crise de liquidez não há banco que se mantenha, aí a crise está feita, né? Aí justamente por isso o Godin cai. E aí olha quem volta, né? Quem entra no lugar do Godin é exatamente os cafeicultores de São Paulo na figura do Whittaker. Mas isso é um outro capítulo. O Godin, ele inaugura para a gente aqui uma visão laissez-faire do Estado, mas que esse laissez-faire não significa Estado mínimo, que esse laissez-faire signifique para nós mercado competitivo. Tudo bem? Agora, César, dentro desse debate das histórias, das ideias que você traz para a gente, esse embate entre Simmons e Godin, quem vence? Bem, isso é uma avaliação interessante para você colocar na terceira fase da prova de economia. Olha, do ponto de vista da imagem, o nacional-desenvolvimentismo ganhou um espaço muito grande na literatura econômica. Então o Simmons, ele aparece realmente com uma visão progressista, ele aparece com um apelo de defesa da indústria nacional, e isso tem o seu encanto. Agora, do ponto de vista econômico, da apuração técnica, do economês, digamos, de uma autoridade econômica, o Godin ganha de lavada. Ganha de lavada porque, por exemplo, o Simmons, ele não ataca questões centrais assim da discussão econômica, né? O Simmons diz, claro, que o Estado deve fomentar a indústria no país, deve ser o Estado empresário, mas ele não diz quem vai pagar essa conta, né? Isso era um problema sério. Claro que a gente quer mais emprego, claro que a gente quer mais renda, mas e a poupança interna? Como é que você vai assegurar esses investimentos? O Simmons chegava a falar que os Estados Unidos nos ajudariam, um acordo governo-governo, camarada ali, ajudaria a indústria nacional. Não rolou, não rolou. Agora, o Godin não, o Godin já tinha uma acurácia econômica, de pensamento econômico um pouco mais próximo, né? Não é à toa, por exemplo, que quando ele vai montar a equipe dele, na pequena gestão dele à frente do Ministério da Fazenda, ele põe, por exemplo, na direção do BNDES o Roberto Campos. Roberto Campos era jovem ainda, mas era diplomata e era um dos poucos diplomatas que discutia pensamento econômico. Então, a gente tinha, na visão inclusive do Roberto Campos, aliás, é um livro que eu indico para você ler, os livros de memórias do Roberto Campos, chamado Lanterna na Polpa. Anota aí, Lanterna na Polpa, acho que ele publicou ali pelos anos 80. Mas ele diz que quando o Godin assume o Ministério da Fazenda, ele monta uma equipe à la Dream Team, sabe? Sim, o pensamento econômico liberal voltado para a redução de crédito e realmente para uma economia que pudesse fomentar o mercado competitivo. Bem, caiu logo, não teve jeito, os cafeicultores assumiram a gestão ainda no período Café Filho, mas estabelece esse debate. Para hoje, no século XXI, esse debate, pelos argumentos que eu utilizei aqui, você pode perceber que ele também está posto, né? Afinal de contas, qual é o papel que o Estado brasileiro vai assumir agora nesse governo Bolsonaro? É o papel de Estado facilitador de negócios. É o papel de Estado que vai atrair investimentos. Um Estado que vai atrair o investimento, que vai regulamentar, que vai criar um ambiente de negócio, tem a perspectiva de Eugênio Godin. Então, quando você for para a terceira fase, faz o debate, né? Mostra que dentro das histórias das ideias você está antenado, você reconhece que a literatura econômica traz uma certa condescendência para o Roberto Simmons, mas do ponto de vista da teoria econômica é preciso colocar e dar o devido valor ao Eugênio Godin. Você pode não gostar dessa tese, eu também não vou nem me manifestar aqui se eu gosto ou se eu não gosto, mas o fato é que essa ideia de Estado regulamentador no Brasil, de Estado liberal no Brasil, que fomente o ambiente de negócio e o mercado competitivo, é o que deve prevalecer no governo Bolsonaro. E por essa razão é o que nós vamos dizer na prova. Tudo bem? Grande abraço, essa foi a nova política externa econômica do Brasil. Até o próximo vídeo.